Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos começar agora mais uma tarde aqui dentro da disciplina Princípios e Práticas de Educação Ambiental, do Programa de Mestrado em Análise Ambiental Integrada da Unifesp. Hoje, dia 25 de novembro de 2021, temos essa conversa sobre educação ambiental em espaços não formais, organizações não governamentais e empresas, com a nossa convidada, professora Suzana Pádua, que logo apresentarei. Temos aqui presentes também na sala o professor Zisman Neyman, professor Maurício Taleb, professoras Adriana Braga e Luciana Farias estão também presentes na sala de YouTube. Agradeço hoje ao Everton, que está responsável por toda a parte técnica, Everton Viesba. Hoje a Lara não está conosco, um abraço para ela e muito obrigada, Everton, por poder estar aqui com a gente. Ao longo da conversa, podem ser feitas perguntas sobre o tema, e elas devem ser postadas no YouTube, ali onde está sendo transmitida a nossa conversa, nós olharemos para elas e repassaremos para a nossa convidada. Vou apresentar aqui a Suzana, embora seja muito difícil apresentar, a professora Suzana Machado Pádua é uma pessoa muito importante dentro do percurso que nós temos aqui de educação ambiental, uma pessoa muito inspiradora, muito querida também, mas aqui eu vou me ater à formalização do currículo dela, porque vocês terão o privilégio de ouvi-la falar em breve. Então, a Suzana Machado Pádua é doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, mestre em Educação Ambiental pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ela atua em educação ambiental desde 1988, quando ela criou e coordenou por 3 anos um programa no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, ligado a áreas naturais, espécies ameaçadas e envolvimento das comunidades locais. Um programa que até hoje existe. Realiza pesquisas em educação ambiental, publicou inúmeros trabalhos no Brasil e no exterior. Destaco aqui comigo um livro muito importante, seminal dentro da área de educação ambiental, que é Educação Ambiental, Caminhos Trilhados no Brasil, junto com a professora Marlene Tabanês, um livro que é muito importante, todos os que trabalham com educação ambiental conhecem. Ela é cofundadora e presidente do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, a ESCAS, por meio da qual a instituição oferece cursos de curta duração em diversos campos socioambientais, oferece um mestrado, que é um único mestrado que eu conheço, feito por uma ONG, que já é um sucesso, uma coisa muito inovadora por si só, e temos a honra e o exismo de colaborar eventualmente. Também tem MBA, em parceria com o CEATS da USP. Suzana é fellow Ashoka, líder Avina, empreendedora social da Fundação Schwab e Folha de São Paulo, entre outras, né, trabalhando com várias instituições, também membro da Comissão de Educação e Comunicação da IUCN. Vários prêmios ela tem recebido, nacionais e internacionais, e podemos citar aqui alguns, mas são muitos, né? Aqui temos aqui de Empreendedores Sociais da Folha de São Paulo, Prêmio Cidadania Mundial, Prêmio Ford, são muitos aqui, Revista Cláudia, Ambiente, News, The Next Traveler dos Estados Unidos, entre outros. Tem escrito regularmente em diversos canais e nos inspirado com suas ideias, reflexões, sempre atuais, pertinentes e que são colocadas mensalmente em vários canais aqui que chegam para nós que trabalhamos com educação ambiental. E outras coisas, né? Dentro do INPE e da ESCAS, a Suzana é a figura da educação ambiental, entre outras coisas, obviamente, né? Mas é ela que iniciou e tem todo um percurso a contar para a gente aqui sobre a educação ambiental. Nós a convidamos aqui, temos o prazer enorme pelo aceite dela estar aqui conosco e pode complementar a apresentação que fiz dela, muito breve. E, para começar, a gente vai fazer a primeira pergunta que temos feito, para passar a palavra para ela, que é a que temos feito para todos os nossos convidados, porque queremos ouvi-los no sentido de contar a sua trajetória, né? Então, como se deu sua aproximação, Suzana, com a educação ambiental, quais os projetos, trabalhos mais importantes nos quais você
pôde participar e gostaria de nos relatar. Assim começamos essa conversa. Muito prazer, Suzana. A palavra está com você. Muito obrigada, Andréia, Zisma e vocês todos que me convidaram. É um prazer imenso estar aqui. E obrigada por tantos elogios. A gente trabalha com paixão e isso leva a gente a fazer o melhor que a gente pode. Bom, respondendo a sua pergunta, como é que eu me envolvi? Aí eu tenho que contar um pouquinho da história pessoal, eu espero que seja ok, que não é tão acadêmico. Eu sou casada com Cláudio Pádua, que é biólogo, mas não era biólogo, ele mudou de vida aos 30 e poucos anos, e começou a ficar muito infeliz na área de business, que era a área que ele estava atuando, e disse que queria trabalhar com conservação de natureza. Ninguém levou ele a sério, ele voltou para a universidade para fazer biologia, foi fazer mestrado nos Estados Unidos, mestrado e doutorado, mas foi na época que ele estava coletando os dados do doutorado que nós fomos morar no Pontal. E foi aí que a minha vida mudou. Eu era designer de formação, uma vida muito previsível no Rio de Janeiro, quadradinha, etc., muito organizada. E houve uma mudança muito grande. Eu sempre fui apaixonada por natureza, porque meu pai era caçador, e apesar assim, do contraste, né, de um caçador, como é que pode ser apaixonado pela natureza, ele nos levava para a natureza quando nós éramos pequenos, e isso trouxe um vínculo forte. Mas quando eu fui morar no Pontal, com o Cláudio estudava os micos-leões pretos, que eram uma espécie que tinha sido considerada extinta por quase 70 anos, e tinha sido redescoberta. Então, era como se fosse assim, uma grande vitória, né? Você descobrir uma espécie, redescobrir uma espécie, e a pessoa que redescobriu, que era o chefe do Cláudio, num lugar que ele trabalhava no Centro de Primatologia do Rio, era o Ademar Coimbra Filho, e o Ademar acabou deixando o Cláudio supervisionar o trabalho comigo. E o Cláudio se apaixonou e foi isso o tema do trabalho dele. Mas o que aconteceu? Eu fui para o Pontal, que é uma área, era a segunda área na época mais pobre de São Paulo, com muitos desafios e muitos conflitos pela terra, como vocês já devem ter ouvido falar, porque é uma área conhecida por causa do MST e tal, mas isso veio um pouco depois. Nós fomos para lá em 87. E o que eu percebi com muita facilidade é que os impactos maiores que tinham ocorrido na região tinham sido em decorrência da ação humana. Então, assim, o parque tinha sofrido, nos últimos 5 anos, da data que nós chegamos, diversas agressões. Uma estrada que cruza o parque, um aeroporto que foi construído dentro do parque. Sinceramente, eu nunca vi sendo usado para nada nobre, a não ser tráfico de droga e outras coisas ilícitas. O lixo começou a ser jogado dentro do parque e assim por diante. E as pessoas não valorizavam. Então, enquanto o Cláudio estudava o mico de manhã até à noite, eu, que tenho muita energia, não podia ficar quieta e resolvi começar um trabalho de educação ambiental. Quem é que me inspirou? Na época, eu não entendia nada, nem de educação, nem de ambiente. Eu era formada numa coisa bem urbana, né, que é design, e, de repente, eu estou lá no meio do mato trabalhando com alguma coisa que era novo para mim. E eu comecei a ler bastante sobre o assunto. No Rio de Janeiro tinha um casal de americanos, que é a Luann Deeds e o Jim Deeds, que era bem parecido. O Jim trabalhava com o mico-leão dourado e a Luann era a educadora da época. Assim, ela tinha criado um programa junto com comunidade e tal. E ela me orientou bastante. Foi um início com muito boas dicas para mim do que eu devia fazer. E nesse interim, a gente acabou, o Cláudio espertamente me tapeou, dizendo, não, em um ano eu coleto todos os dados, nós vamos embora e tal. Levou 3 anos e meio. Mas no meio do caminho eu voltei à Universidade da Flórida e disse que eu queria fazer o meu mestrado, que eu já estava começando o mestrado numa outra área,
em educação ambiental, que eu tinha me apaixonado por essa área e que eu queria, por esse campo de estudo, e que eu queria me aperfeiçoar. E eles, sinceramente, foram loucos o suficiente para me aceitarem, porque eu não tinha passado nenhum, contanto que eu fizesse mais créditos. E, claro, eu queria fazer mais créditos para aprender. Isso foi muito chave. E o que aconteceu? Então, assim, do início, a gente começou com escolas, e indo à escola, e é muito interessante, porque eu nunca tinha feito uma palestra na minha vida, era outra área, para mim era tudo novo. E isso trouxe também um sentido de que eu não precisava ser uma expert, porque eu estava aprendendo, era uma área nova. Então, o que eu fizesse ali era para, sinceramente, era para dar uma contribuição enquanto eu tinha tempo suficiente para me dedicar. E tanto o Cláudio como eu atraímos estagiários. O Cláudio sempre acreditou nisso, acreditava em educação, tanto assim que o IP tem um braço de educação muito forte, e, sinceramente, eu acho que é das coisas mais importantes que a gente faz, é capacitar a gente jovem, ou mesmo que não seja tão jovem, mas, enfim, capacitar a gente que queira seguir seus sonhos, né? E sonhos de conservação, de levar em conta a conservação. Mas aí a gente começou a ver que não dava tempo, sabe? A gente primeiro, assim, abrimos trilhas no parque, e eu com os meus estagiários, né? Uma delas está comigo até hoje, já não é mais estagiária, naturalmente, é a Gracinha, e foi meu braço direito. A Marlene estava no parque, né? A Marlene que a Andréa comentou, ela estava não no parque, ela estava no Instituto Florestal, como ela sempre foi, e também me deu muito apoio e me deu muitas orientações também do que era possível fazer dentro de uma unidade de conservação, o que eu devia tomar mais cuidado, etc. E algumas pessoas muito chave, né, que a gente está agora, assim, olhando para trás, teve tanta gente importante que nos ajudou naquele momento, que estava no lugar certo, e para os quais, assim, eu me sinto muito grata, porque são pessoas que acreditaram na nossa causa, acreditaram na gente, sem a gente mesmo saber que capacidade nós teríamos de levar alguma ideia adiante. Então, o fato é que a gente começou com escolas, levando os alunos ao parque, com 3 trilhas diferentes. Então, eu vou contar, como eu tenho um pouco de tempo, e eu espero que esteja ok por você, André, eu vou contar um pouquinho de como é que foi feito isso. Existia uma trilha que era para subir o Morro do Diabo, que era a trilha Emoção, né? Aquela coisa assim, vou subir o Morro do Diabo, então, e era bem puxado, era uma trilha difícil de você chegar lá, mas quando você chegava, você esquecia todo o cansaço, porque você via lá de cima, você tinha a vista da floresta e do desmatamento que tinha ocorrido em toda a região. Então, o Pontal é uma região que sempre teve conflito, ela é marcada por conflitos desde a sua, vamos dizer, ocupação, e era uma área de fronteira, e ela foi decretada, ali é uma região assim, que foi decretada a grande reserva do Pontal por um governador de São Paulo, Fernando Costa, em 41, 42, ele fez várias coisas que eu admiro, parques de São Paulo, depois ele foi, na verdade, ele teve uma atuação também no governo federal, como agricultura e tal, e fez várias escolas. Então, ele acreditava em coisas que eu acredito muito. Eu acho que ele é uma pessoa que deve ser lembrado, porque ele fez universidades, tanto na área de agronomia, zootecnia, quanto unidades de conservação que ele criou. E o Parque Estadual do Morro do Diabo fazia parte da Grande Reserva do Pontal. E ela tinha sido, enfim, durante os anos seguintes, principalmente na década de 50, um outro governador veio e distribuiu a terra para os seus amigos. A gente nunca ouviu falar nisso, né? É bem novo, né? Mas, enfim, a gente está vendo isso até hoje, infelizmente, né? É a ocupação desordenada que o Brasil segue. Então, a ideia do programa, desde o início, era valorizar para as pessoas locais as riquezas daquela região. Por quê? Se eu tenho mico-leão preto,
uma borboleta que era branquinha, que só existe lá, então espécies endêmicas. E a população permite que agressões ocorram, é porque ela não está valorizando. Então, a ideia do programa sempre foi de trazer uma valorização para as pessoas locais, para que elas pudessem, se algo de algum projeto viesse de fora, elas dissessem alto lá, a gente não quer isso não, a gente quer proteger o parque. Isso, de fato, aconteceu depois. Então, é sinal de que a educação ambiental é extremamente valiosa. Mas, enfim, aí a gente abriu, então, a trilha do Morro do Diabo, a gente fez direito, com placas, as placas, tudo, olha, no início era só vontade. A gente olhava assim, coisas interessantes de outros países, sabe, aquele, daqui nada se leva, a não ser fotografia, nada se deixa, a não ser suas pegadas. Enfim, a gente pegava aquelas ideias que a gente via que eram inspiradoras e fazíamos placas nós mesmos. A gente levou uma tupia dos Estados Unidos e fazia nas placas de madeira, testávamos antes para ver se estavam direitas. Depois fizemos uma outra trilha, que era a trilha do Mico-Leão Preto. Como o parque ainda não tinha um plano de manejo, o que nós fizemos, que eu acho que é importante também eu citar, para tomar cuidado com o parque, era usar uma área perto da sede que a gente achava que o mico não iria usar, né? Porque o mico é tão ameaçado que a gente não queria trazer mais uma ameaça. Então, era assim, como seria o habitat do mico mais natural possível. E, para o nosso susto, uma vez nesses 3 anos e meio que a gente ficou lá, a gente topou com uma família de mico, que foi, provavelmente eles deviam estar buscando um outro território e tal, mas isso aconteceu. Mas a gente tentou, vamos dizer, causar um mínimo de impacto para a espécie. E uma terceira trilha, que era o Arboreto. O Arboreto, ele era ao lado da sede e era uma área muito assim, civilizada, para dizer a verdade. A gente fez um caminho e tinham muitas espécies da Mata Atlântica ali, na Mata Atlântica de interior. Então, a gente fazia várias atividades com os jovens, né? Quantas espécies você consegue identificar, tinha grupos de meninas e meninos, ou de gente, enfim, fazia contagem 1, 2, 3, 4, dividia em 4 grupos e tinham várias atividades e tal. E tinha até uma coisa muito interessante, um dos nossos estagiários era de um grupo de teatro, e ele criou uma atividade que nós adoramos e adotamos para nós, que era assim, você fica perto de uma árvore qualquer, fecha os seus olhos e agora você vai abrir os olhos por 3 minutos e ver tudo que você pode, porque você vai voltar para o seu planeta e você vai ter que contar o que você viu. Você vai entrar num planeta diferente. Então, era uma vivência muito intensa. Então, a gente, enfim, a ideia era sensibilizar e trazer conhecimento, tá? Que são as bases da educação ambiental, né? É você trabalhar com o lado mais cognitivo e com o lado afetivo e de valores, etc. Mas a gente percebeu que não dava tempo dessas pessoas crescerem para impactar menos o parque, que já, assim, eu acho que tinha no início 250 mil hectares, né, a grande reserva do Pontal, e o parque tinha 34 mil, o que é significativo, mas comparando com o que tinha sido, era muito pequeno. E tinha sido salvo por um milagre, porque também ia ser todo devastado. Então, a gente começou a fazer atividades com os adultos, na comunidade, em geral. Então, era assim, festival de música ecológica, noite da lambada, e tinha uma lambada que era, na época, que era desmatar a floresta, fazer queimada. Burrice, não está com nada. E isso pegou. Então, a gente fazia atividades que eram... Isso é importante de mencionar. Uma área que é tão pobre, que tem tanto desafio, o que a gente queria era levar a mensagem, mas de uma maneira leve e agradável. Então, eram os festivais de música, de pintura, exposições de pintura, às vezes feitos pelos alunos, mas a gente fazia em praça pública,
concurso de camiseta. No concurso de camiseta, às vezes acontecia de aparecer um leão. Eu quase morri do coração, né? Tanto esforço para você passar toda a fauna da região, o que tem no parque, o que existe no parque, e de repente apareceu um leão. Mas por quê? Porque, na verdade, a culpa é da comunicação. A gente, quando liga o rádio, ou a televisão, quero dizer, você não vê filmes da anta, da onça, do mico-leão preto, né? Hoje até você vê um pouco mais, mas na época você vê, era do leão, da girafa, né? E no tigre da Índia, etc. E a fauna brasileira, que é um Brasil mega diverso, você tem pouca visibilidade dessa riqueza toda. E com isso a gente começou a realmente envolver a todos nesse processo de conservação. E a prova é que anos depois, assim, não foram anos depois, então foram 3 anos e meio de implantação e de levar o projeto adiante, mas eu estava nos Estados Unidos acabando meu doutorado, meu mestrado, desculpa, então foi em 90 mais ou menos, 91, numa campanha de presidente, eu posso até dizer de quem foi, o Collor foi visitar lá, e tiveram fogos de artifício para recebê-lo no aeroporto do parque. E começou a pegar fogo na mata, porque a mata do Pontal é semidecidual. Isso quer dizer que durante 5 meses não chove praticamente, ela fica aquela camada de folha seca, extremamente fácil de pegar fogo, né? Então, começou a pegar fogo e, para surpresa dos guarda-parques e de todos, a população foi em peso apagar o incêndio, tentando ajudar os guarda-parques. E pela primeira vez isso tinha acontecido, porque várias vezes já tinha pego fogo em outras áreas e ninguém tinha se incomodado. E essa foi a primeira prova grande de que a educação ambiental fazia diferença. A comunidade, de fato, passou a ser, vamos dizer, uma protetora da área. E eu fiz meu doutorado anos depois, né, quase 20 anos depois, eu fiz meu doutorado, eu entrei para a UNB para fazer o doutorado em 2000. E uma das coisas que eu analisei foi exatamente isso, como é que os valores de conservação e a valorização do parque, ela se deu durante esse tempo. E não há dúvida de que, no Pontal, eu posso dizer, assim, com dados, de que a unidade passou a ter um valor extraordinário. No início, por que isso foi tão importante? Porque a primeira ação que eu fiz para entender quem era a população com a qual eu ia trabalhar, eu passei um questionário e, infelizmente, não conhecia ninguém de estatística na época, porque eu passei para 500 pessoas. Não precisa. Com 50 eu teria tido o mesmo resultado, mas eu não sabia disso. Então, assim, eu tentei ser o mais científica possível, porque como eu ia fazer o meu mestrado, eu batia em cada quinta casa, eu batia e pedia para responder, e escolhi os bairros diferentes, então tinha uma amostragem da cidade toda. E o que eu descobri? Descobri coisas muito, muito assustadoras. Por exemplo, por que não derrubar toda a mata para fazer uma fazenda de gado, que pelo menos vai me dar leite, que a floresta não serve para nada. Então, assim, aquilo dói, né? Aquilo dói muito quando você está achando que você está, enfim, num lugar precioso, maravilhoso, que todo mundo tem que ajoelhar e agradecer, e as pessoas estão ali dizendo, olha, eu estou precisando de leite, eu não estou precisando de floresta. A outra coisa que eu descobri nesse questionário foi de que mais de 90%, 90 e tantos por cento, quase 100% das pessoas matariam cobras se encontrassem cobras. E até guarda-parques. Então, nós passamos a ter cobras vivas no programa de educação ambiental, que se chamava Lili, e aí tinha também a pessoa certa no lugar certo, tinha um senhor em Assis chamado Brizola, que o diretor do parque também, que dava força para tudo que a gente propunha, que era o Marco Garrido, ele era o Brizola era um profundo conhecedor, autodidata de cobras, aranhas, etc. E aí ele nos forneceu as cobras para o programa, me ensinou a manuseá-las, então eu nunca tinha pego uma cobra na minha vida,
E uma delas, né, a jiboia é extremamente... É ruim eu falar isso, porque parece que eu estou incentivando os alunos a terem cobras, mas ela é extremamente amigável para o programa de educação ambiental, é impressionante, porque você faz assim carinho aqui no pescoço dela, ela se derrete. E eu enrolava ela no meu braço, os professores quase morriam do coração e as crianças vinham todas querendo ver. Enfim, essa abordagem de você fazer uma pesquisa para saber quem é seu público é fundamental, porque você acha que você conhece, mas um questionário desses você descobre muito mais coisa do que se você passasse ali vários anos, você talvez não tivesse a noção dos detalhes, das nuances de conhecimento, de sensibilidade que as pessoas locais têm. Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Andréa, se você quer que eu conte mais, mas o que eu posso contar também é que esses estagiários que vieram, que eram da própria comunidade, como a Gracinha, vários deles foram fazer depois os seus estudos, né? Eles eram ainda... Os meus eram ainda da graduação, da graduação não, desculpa, do colégio. A Gracinha estava no segundo grau ainda, e vários deles eram assim. E muitos deles foram estudar ou biologia, ou ecologia, etc. E isso trouxe para nós também uma sensação de que, sabe, os jovens queriam algo diferente. Eles estavam atrás de algo que tivesse um propósito. Aliás, isso eu acho que está cada vez mais evidente. Tanto assim que a gente vê as Gretas do mundo, né, lutando por uma causa, como a Greta luta pela mudança climática, mas a gente está vendo o envolvimento de pessoas, né? Eu recentemente escrevi até um artigo sobre ansiedade climática, que eu nem sabia que existia, mas porque assim, nós causamos danos ao planeta que os jovens estão se deparando com uma falta de perspectiva, ou pelo menos com uma ameaça de perspectiva. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar urgentemente para as soluções, sabe? E eu dou a maior força, e eu acho que é por isso que eu acredito tanto no nosso mestrado, que a gente trabalha muito com resolução de problemas, com o que eu posso fazer para melhorar situações específicas. E é isso, se você quiser botar, Everton, a apresentação, André, o que você acha? A gente bota a apresentação? O que você quer perguntar outra coisa? Estou aqui te ouvindo sempre com um enorme prazer e sempre descobrindo novas histórias também, né? A gente se conhece, vai ouvindo, lê, mas sempre tem alguma novidade. E aqui, te ouvindo, claro, vamos ver os seus slides também, a gente passa a ter a certeza, né, do quão o IP é pioneiro, como é desbravador, corajoso, e buscou sempre fazer todas as atividades com uma qualidade, com criatividade, né? Isso é uma característica dessa instituição, uma característica de vocês que iniciaram a instituição, e também que influencia, sobretudo, muitas pessoas. Eu vou citar 2 comentários que estão no chat do nosso YouTube. O Zisman é o primeiro que comentou, e ele diz que você fez parte da banca de doutorado, onde ele aprendeu muito com você, e a metodologia que usou para o seu doutorado foi inspirado em você. E claro que as pessoas não são obrigadas a saber, mas a pesquisa do Zisman, ela tem tudo a ver com a avaliação dos impactos do trabalho, de mudanças comportamentais feitas por meio da educação ambiental. É uma questão que você sempre traz, né? Como avaliar, tudo mais. Então, aqui você está contando esses primórdios, né? De como foram tateando, como foram conhecendo o público, tomando algumas decisões, percebendo, né? Aqui você conta o indicador de a comunidade ir buscar e apagar o fogo como indicador de sucesso do trabalho da educação ambiental. Todas essas situações, elas mostram, enfim, uma atenção, um cuidado e a incorporação
possíveis novas abordagens para a educação ambiental. Então, queria ressaltar isso. Também destaco aqui um comentário da Ingrid, nossa aluna, que diz que teve a oportunidade de fazer um curso de imersão no IP em 2018. O curso que ela fez é sobre como implantar as ODS nas organizações. Depois desse curso, ela disse que decidiu trabalhar na área ambiental. Posso dizer que a ESCAS mudou o rumo da minha vida. O time do IP é incrível, parabéns. Aqui no universo pequeno de alunos, numa sala de aula, tem 2 aqui mencionando a influência e o impacto do trabalho do IP, do seu, da equipe, nas suas atividades acadêmicas e profissionais. Então, queria mencionar isso e dizer que, além de tudo, o IP, ao fazer todos esses trabalhos, ele também criou um modo de fazer algumas coisas e, às vezes, também menos preso em alguns preconceitos, né, que eu queria destacar, inclusive, do trabalho com organizações privadas, etc. Então, acho que nos teus slides, se eu me lembro bem, dá para contar um pouco disso também. Então, eu devolvo a você a palavra, destacando essas questões aí de desbravadores, de coragem, de não ficar preso em determinadas situações, com liberdade e seguindo um rumo que é muito importante e que faz com que o IP esteja aí há tantos anos, com uma equipe muito grande e nos ensinando. Devolvo a palavra para você comentar, Suzana. Eu acho que uma coisa que é importante é que a gente percebe que as realidades mudam, sabe? Se a gente não estiver atento, você fica fazendo sempre a mesma coisa. Então, assim, as necessidades, elas, às vezes, fazem você redirecionar o seu trabalho. E isso a gente percebeu em várias ocasiões dentro do IP. Eu dei exemplo, assim, o meu aprendizado foi no Pontal do Paranapanema, mas hoje a gente tem um trabalho muito sério e intenso no Cantareira, no sistema Cantareira, para a proteção da água. Então, não é espécie, se a gente for olhar o modelo IP de conservação, na vez da espécie é água. Mas como é que você envolve os pequenos fazendeiros? Como é que você envolve uma instituição grande que cuida da água? E assim por diante. Então, é importante você estar atento por isso que é tão... Uma coisa crucial da avaliação é que você vai percebendo o que você está acertando e o que você não está acertando. Então, é levar a educação ambiental como ciência, na verdade, foi minha tábua de salvação. Assim, eu não fiz porque eu acordei um dia dizendo eu sou cientista. Não, eu não era levada a sério, só isso. Eu não era levada a sério. Se você disser assim, gente, eu não sei se está muito barulho aqui, eu posso mudar de local. Porque tem alguém cortando grama. Vocês estão conseguindo? Tranquilo. Tá? Não está pegando? Não. Então, tá bom. Então, assim, uma coisa que para mim foi muito importante levar a educação ambiental como ciência, porque senão eu não era respeitada dentro da instituição. O que aconteceu? Assim, só para contar um pouquinho da história do IP, já que você falou do IP. Quando a gente chegou quando a gente eu acabei mestrado em 91, a gente chegamos em 91, final de 91, e o Cláudio acabou o doutorado dele um pouco tempo depois. Esses jovens que tinham vindo para nós nunca foram embora. Então, vários deles estão conosco até hoje. Uma coordena a educação, que é a Cristiana Martins, o Lauri trabalha com os corredores de floresta hoje, mas já trabalhou com onça, fez o doutorado dele com onça, etc. Então, cada um seguiu o seu caminho debaixo de um guarda-chuva. Em 92, a gente chegou à conclusão de que precisávamos de uma instituição, que aquilo, assim, era um valor muito grande, aquelas pessoas, para a gente não levá-las vamos dizer, tirar partido é uma palavra ruim, é uma expressão ruim, dar a elas a chance de crescimento que elas mereciam e, ao mesmo tempo, tirar as lições aprendidas daquilo para a gente poder avançar. E foi assim que a gente criou o IP. Então, a gente
por exemplo, o Lauri queria ir para a Universidade da Flórida, onde nós tínhamos estudado, para fazer o mestrado dele. Ele estava na USP, mas ele dizia, eu quero muito, eu quero seguir o passo que você... A gente fez muito lobby até conseguir uma bolsa para ele, e assim por diante. Se estiver incomodando, André, eu mudo de lugar, tá? Então, tá não está incomodando, não. Então, tá bom. Então, assim, foi importante a gente perceber que, primeiro, que ciência é fundamental. Em todos os nossos projetos, a base é ciência, mas é uma ciência para ação. Não é uma ciência só para você fazer a sua tese e botar na sua prateleira. Eu admiro muitas universidades, mas o IP não é assim. Então, o IP tem esse perfil de você fazer algum trabalho que vai ser útil, que vai contribuir com alguma causa, né? Pode ser proteção, pode ser uma mitigação de algum impacto, etc. E a outra coisa, então, assim, dentro do IP, dentro da casa IP, nós percebemos o valor da educação. E por isso é que, desde o início, a gente dizia, gente, nós somos tão privilegiados, né? A gente aprendeu a fazer avaliação de educação ambiental, como você... As coisas mais tecnológicas, como você botar um colar no mico, que na época era uma coisa extraordinária, né? Você seguir o mico. Hoje você tem... O Lauri estudou onça com colar que ele, de casa, ele sabia onde a onça estava, né? Porque é tudo com rádio, com satélite. Isso, na época, era... Então, esse tipo de atualização, ela é fundamental, porque a ciência avança e as realidades avançam. Então, hoje, eu acho que o braço educacional do IP também tem que estar sempre atualizado, né? A gente tem essa preocupação, mas ele surgiu dessa constatação da importância. A nossa equipe estava cada vez melhor, porque tinha tido a chance de estudar e de aprender dentro de uma boa universidade, mas dentro também de projetos que eram mais ousados, vamos dizer assim, que a gente estava testando coisas novas, né? Na época, eu me lembro que o doutorado do Cláudio foi metapopulação, era uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, sabe? Hoje, agrofloresta, a gente está há anos trabalhando com agrofloresta com os assentados do Pontal. Então, são coisas que, assim, nós fomos muito vanguardas, mas não porque a gente queria ser vanguarda, é porque a gente foi testando modelos que podiam dar certo e minimizando os efeitos nefastos de um desenvolvimento inconsequente, vamos botar assim. Então, eu acho que essa busca, ela é válida. E os nossos projetos, eles são parte do nosso currículo de aprendizado e de ensino. Então, se você for olhar hoje, a maior parte dos professores são professores como vocês, que acreditam nesse tipo de linha, né? E a nossa própria equipe. Então, hoje, esses jovens, a maior parte deles tem doutorado, e quando a gente aplicou para a CAPES, nosso susto foi que a CAPES nos aceitou. A gente não achava que ia ser tão assim, que eles não iam aceitar, mas na legislação não havia nenhuma restrição, mas nós tínhamos trabalhos publicados, tínhamos um número X de doutores e eles aceitaram, então nós começamos a oferecer. E agora nós estamos num grande passo, que eu quero oferecer doutorado. Eu não quero... E mais, Andréia, sabe? Eu ontem até mencionei, eu acho que a gente tem que pensar na geração que está chegando, nas crianças, sabe? E isso é muito sério, a gente pensa que é uma bobagem, mas não é. Eu sou conservacionista porque eu tive contato com a natureza quando eu era pequena. Você, o Zisman e toda a equipe do IP teve contato quando era pequeno, de um jeito ou de outro. Ou era um avô, como o Cláudio, que tinha um avô que tinha uma fazenda, primeiro dia de férias ele embarcava e o último dia de férias ele voltava e passava as férias todas dele numa fazenda. E assim, como é que nós vamos criar uma nova geração se a maior parte das pessoas está vivendo, 70%, 80% das pessoas vivem nos grandes centros? Então, nós tínhamos que estar com escolinhas de criança todas voltadas para a natureza. Isso é um fato. Mas, quem sabe ainda alguém gosta da ideia e a gente leva ela adiante. Vamos passar, então, os slides? O que você acha? Vamos. Peço para o Everton passar, depois a gente volta, então, para essa
para alguns tópicos aqui que a gente reforçar. Everton, você pode, por favor, colocar os slides? Então, o que eu vou passar para vocês é bem curtinho, tá? Que é assim, o desafio da educação ambiental de ser reconhecida como ciência. Por quê? Eu estava dentro de uma instituição que todos eram cientistas, e a educação ambiental estava do lado. Então, em geral, o Lauri, a Fabiana, o Cláudio, né, que eram as pessoas que estavam no campo, escreviam as propostas para conseguir os recursos e botavam no último parágrafo, talvez até em homenagem a mim, porque eu era mulher do Cláudio, um parágrafozinho dizendo, e tem a educação ambiental. Só que era assim, a gente ganhava o troco da proposta e queriam que a gente fizesse tudo. Todos os problemas sociais a gente tinha que resolver. Né? Tudo que era conflito. Então, a gente começou a ver, quer dizer, eu comecei a ver desde o início. Eu tive a sorte de ter uma orientadora nos Estados Unidos, foi a Susan Jacobson, que acreditava muito em avaliação. E ela trouxe, então, essa noção de como é que você avalia. Acho que você pode passar, Everton, por favor. Então, aqui está o modelo IP. O que a gente percebeu? Que conservação é muito complexo e que precisa de um time interdisciplinar. A gente dizer que você vai fazer conservação só com trabalho científico, eu sinto muito, mas não vai acontecer. Sorry, desculpa se eu estou decepcionando, mas o que acontece é que na hora que você vai trabalhar com uma espécie, vamos dizer, ou um ecossistema que você quer proteger, você vai vendo que tem questões sociais que você precisa lidar, você tem questões econômicas da região, tendências, por exemplo, não, agora é um resort que vai ser feito aqui, porque essa praia é bonita demais, e pronto, e aí as pessoas... Você, de alguma maneira, tudo que é ligado à conservação é complexo. Então, você tem que ter uma abertura muito maior do que só o foco na espécie, no ecossistema ou na comunidade com a qual você vai trabalhar. Então, a gente começou com uma espécie, que foi o mico-leão preto, mas no caso do Lauri, por exemplo, que foi onça, ele percebeu que os fazendeiros matam as cobras. Por quê? Porque come o gado. Então, teve toda uma nova aproximação e com um público totalmente diferente do que o mico-leão preto. Aí foi para a educação ambiental, que está em amarelinho, que foi a minha área, né, que é a área que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, mas era o envolvimento de todas essas pessoas que estavam à volta e que poderiam fazer diferença. E os objetivos da educação ambiental, vocês que são alunos desses dois grandes professores, eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso, que é sempre assim, o conhecimento sozinho, que é a forma tradicional da educação, ela não leva a mudanças. Eu posso saber, por exemplo, mulher sabe que só tem 2 pés, e olha a quantidade de sapato que mulher às vezes tem quando tem a possibilidade de comprar. Então, só o conhecimento não leva a mudança. Agora, quando você é tocado no conhecimento e mais o seu lado de valor, você consegue... os seus valores internos, você consegue realmente mudar sem nenhum grande sacrifício. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, o pessoal do IP não gosta nem um pouco, ficam muito irritados comigo. Eu sou vegetariana. E por que eu sou vegetariana? Porque eu acredito em ser vegetariana. Eu acredito em não ter dentro de mim um animal morto. Eu posso ter outras coisas, eu como ovo, o ovo... Tá, eu sei, mas eu ainda não cheguei a ser vegana, ainda não consegui. Porém, vegetariano para mim é um princípio. E isso veio, vamos dizer, eu já era adulta quando eu virei vegetariana. Eu comia churrasco, era comum na minha vida. Mas uma vez que você acredita naquilo, aquilo não faz mais parte da sua vida. Acabou. Deleta. E não não tem sacrifício. Aí você vai para conservação de habitat, porque uma espécie precisa do seu habitat. Depois você envolve a comunidade com... Aí aqui foi outro drama, desenvolvimento sustentável para as comunidades. Por exemplo, tá bom, então a comunidade chegou, 6.000 famílias de assentados chegaram, estou contando o caso do Pontal,
Em Nazaré Paulista são outras realidades, mas também tem sempre gente. A gente está trabalhando em meios rurais, onde normalmente as pessoas são pobres e sem privilégio, não tem a oportunidade de mudar de vida. Cabe a nós levar essa oportunidade, só que você vai levar com a preocupação de que as alternativas que você vai dar, vai trazer, são sustentáveis, vão esverdear ou vão trazer benefícios para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, para o social. Então, foi assim que a gente criou viveiros de árvores nativas para reflorestar e artesanatos para as mulheres com foco na natureza. Eu falo para as mulheres, mas também tem para os homens. A ecobucha, por exemplo, foi uma alternativa que foi levada por um assentado. Então, são atividades que valorizam a natureza, ao mesmo tempo que trazem benefícios econômicos e valorização mesmo daquele ecossistema. Depois da consciência... mas isso eu estava falando, a resistência dentro do IP foi imensa, porque dizia assim, a gente não sabe lidar com a parte financeira, como é que vai ser? Vamos criar um problema para nós somos uma instituição de pesquisa. Tá, mas a sua pesquisa ela não vai render, da próxima vez, que eu conto sempre esse caso, o Cláudio descobriu uma família de mico num fragmento de mata. Aí marcou as árvores todas, onde eles estavam dormindo, tudo bonitinho. Quando chegou aí daí a 15, 20 dias que ele voltou lá, as árvores tinham sido todas derrubadas e os micos todos, a família inteira, uns 5 micos, todos na mesma árvore, tudo empoleirado. Teve que tirar, teve que mandar, enfim, para o Zoológico de São Paulo, era quem podia receber, etc., que é uma lástima, né? Se tirar da natureza para botar em cativeiro, convenhamos. Mas, enfim, então, se você não trabalha a comunidade, dá alternativa para ela, e nesse caso foi um fazendeiro, não precisava ter feito isso, mas ele não estava sensibilizado. Dificilmente vai haver uma conservação de longo prazo. E depois você tem que pensar na paisagem como um todo. Onde é que tem manancial, onde é que tem nascente, como é que eu posso fazer um corredor de mata, etc. Isso tudo tem que ser com participação e pesquisa. E sempre que possível você influenciar a política pública. Então, eu tenho 2 casos de política pública que o IP influenciou, são os mais contundentes, tem outros pequenos, mas uma foi a criação da Estação Ecológica Mico-Leão Preto, que foi em 2002. Eu me lembro da data, porque eu estava no Pontal assistindo Globo, Jornal Globo, sei lá, das 8 horas da noite, esqueci o nome, Jornal Nacional. E foi anunciado, eu falei, gente, aí tinha uma repórter comigo. Eu dizia, gente, essa mulher não tem noção do que a gente está assistindo. Foram 7 anos de luta para conseguir criar essa estação ecológica, e teve uma pessoa dentro do governo, que foi o Zé Pedro, que levou de mesa em mesa e fez todo mundo assinar, mas ele ia pedindo informação para o IP, nós íamos fornecendo, e assim foi. E a outra, ligada à educação ambiental. O Pontal hoje tem... dentro da Secretaria de Educação Ambiental é reconhecido como não é uma disciplina, mas é uma área de conteúdo que os diretores das escolas adotaram. Então, assim, você trabalha temas contínuos dentro das escolas, e enquanto a gente teve dinheiro da verba, né, apoio da Petrobras Ambiental na região, que foram mais de 10 anos, nós fazíamos uma exposição no fim do ano. Então, durante todo o ano, haviam trabalhos sendo desenvolvidos para, quando chegasse no final do ano, as escolas exporem e toda a comunidade, os pais, os tios, enfim, os vizinhos, todo mundo ia ver a exposição de ciências e de conservação num espaço público da cidade. Então, eu estou dando apenas esse exemplo. Pode trocar, por favor, Everton? Isso. Então, assim, para nós, ficou óbvio como tinha aumentado a credibilidade da educação ambiental dentro da própria instituição. E hoje eu acho que não há mais dúvida, não tem projeto do IP que não tenha educação ambiental. E agora com Cantareira, então, que também verba da Petrobras Ambiental, tem um pouquinho de verba tem um pouco de verba da Fundação Alair Martins, e agora recebemos uma verba também muito legal da Amazon, para as escolas climáticas, que está ligado à questão da água.
dos recursos hídricos, e quem está desenvolvendo é uma menina que também eu orientei, que é a Andrea Pupo, e que está no IP há muitos anos. E o trabalho da Andrea Pupo de mestrado, Zisman, eu não lembro se o Zisman fez parte, mas foi muito legal, porque ela conseguiu mensurar o impacto do trabalho, não é o resultado é imediato. Então, ela faz uma distinção muito, muito séria entre resultado e impacto, mas 6 anos depois, aqueles meninos que ela acompanhou durante aquele tempo, o que levaram para a vida deles? E foi muito interessante, eu recomendo. O nome dela é Andrea Pupo e está no banco de dados das teses do IP. Pode passar, por favor? Então, esse eu acho que foi o esqueminha que o Zisman também utilizou, que é o modelo de avaliação contínua, que foi proposto pela Susan Jacobs, que era minha orientadora. O que é isso? É a gente pensar, desde o início, que a educação ambiental é um processo, tem princípio, tem meio e tem fim. A maior parte dos projetos que não dão certo é porque eles vão direto para a coluna do meio, né? Eu estou falando um pouquinho mais de detalhe aqui, porque eu sei que vocês são alunos exatamente dessa disciplina. Mas se você vai direto, eu gosto de fazer peça de teatro, eu vou fazer uma peça de teatro. Mas se você não fez o seu dever de casa, que é o seu planejamento, a sua peça de teatro pode não ter o valor que poderia. Você está perdendo uma chance. Então, assim, às vezes, quantas escolas eu vi separando, fazendo separação de lixo, só que na prefeitura não tinha. Não tinha. Quem buscava, jogava tudo junto. Isso eu assisti muitas escolas caindo nesse engodo. Então, você tem que fazer esse dever de casa, um diagnóstico que é sério, levantando os problemas, as riquezas locais. No interior é muito comum você perguntar, mas que riqueza você tem? Que não tem nada, que é só pobreza, só mato. Não, mas aí você começa, ei, alto lá. Mas não tem alguém que saiba fazer cesta? Tem a dona fulana. Alguém que saiba de ervas medicinais e assim por diante. Então, você vai aumentando a autoestima e vendo os valores daquela região. Parece que tem uma pergunta aqui, mas já já eu respondo. Deixa eu só acabar de concentrar aqui. Então, assim, conhecer profundamente o seu público-alvo. Você pode fazer um material maravilhoso, porque você sabe desenhar, ou você sabe escrever bem, mas o seu público pode ser analfabeto. Então, você tem que trabalhar muito com ilustração e assim por diante. Então, essa coluna inicial, e aqui eu ainda ponho, é como é que você vai avaliar cada etapa, tá? Essa devia ter entrado no planejamento. Depois você vai para a parte gostosa, que é o fazer. Aí você vai montar suas estratégias, o que você vai fazer, quem você vai chamar, quem você vai capacitar, quem vai ficar responsável pelo quê. E aí você vai mostrar, você vai ter dados na mão de resultados. E esses dados são que a gente chama de formativo, que é para melhorar, ou de processo, que é para melhorar o seu programa, tá? O que não está tão bom e o que precisa realmente melhorar para você ser mais efetivo. Mas você também vai ter, vamos dizer, se você fez direitinho o seu dever de casa, você vai ter uma cota zero de quando você começou e o que está acontecendo agora, que foi o que a Andrea tinha. Então, você vai ver o impacto ou o resultado do seu trabalho, o que mudou. E isso você pode apresentar para doador, para quem está te apoiando, dentro da instituição que você trabalha, para não acabarem com os programas e assim por diante. E também você vai ter dados de disseminar cientificamente, ou em revistas locais, ou em qualquer outro lugar, você vai ter dados para apresentar. E, deixa eu ver aqui, a parceria entre ONGs e empresas da iniciativa privada sempre foi visto como ressalvas pelos ambientalistas. Como você analisa esse cenário das chamadas empresas B e projetos ESG? Como o IP conseguiu viabilizar projetos de educação ambiental nos recursos? Olha, eu não sou nada xiita, nada. Eu acho que o setor privado tem um papel fundamental. A gente tem muito mais desafio de trabalhar com os governos,
cá para nós, porque a cada 4 anos muda tudo, mudam as prioridades. Os parâmetros curriculares de ensino, por exemplo, foi um material super legal. Ele foi simplesmente, eu não sei se jogaram fora, o que fizeram, porque quando mudou a pessoa encarregada dentro do ministério, quando mudou aquela pessoa, desapareceu aquele material porque tinha uma outra autoria. Então, trabalhar com o governo, para mim, é um desafio. Trabalhar com o setor privado, se você deixar as regras muito claras no sentido de responsabilidades, primeiro, a instituição com a qual a gente vai ter que trabalhar, a empresa, tem que ser uma sensibilizada à causa. Então, o primeiro parceiro nosso foi um dos filhos do seu Alair Martins, o Grupo Martins de Uberlândia. Eles são distribuidores de tudo que tem no supermercado para supermercados pequenos. Ele é um apaixonado, eu o conheci ele convidando a gente para ir para a fazenda dele, porque ele tinha uma criação de animais silvestres tudo autorizado pelo IBAMA e tal, e ele queria que a gente visse. Nitidamente, ele era um cara absolutamente sensibilizado. Então, foi a primeira vez que a gente teve alguma parceria com o setor privado. E ele ofereceu ajuda, e eu ingenuamente pensei assim, bom, nós vamos ter finalmente um folder com 4 cores, que a gente não tinha dinheiro para pagar na época. Isso foi em 2001, 2002, então o IP ainda era pequeno, bem pequeno. E aí eu falei assim, vai ter um logotipo do Martins desse tamanho, vai engolir o logotipo do IP, mas não tem importância, pelo menos a gente vai ter. E não, ele ofereceu o barco Escola da Amazônia, que está, coincidentemente, sendo remodelado agora, porque o barco na Amazônia tem uma... E é um barco escola, a gente tem ele há muitos anos, imagina. Né, nós estamos em... Tem, sei lá, muitos anos mesmo. Enfim, é isso. E aí ele abriu a porta, por exemplo, para Havaianas. Acho que você podia continuar só para ver se aparecem as Havaianas, Everton. Você põe para mim? Eu não me lembro mais o que está nessa apresentação, porque eu tentei... Pode passar, por favor. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que eu avaliei educação ambiental no meu mestrado. Então, eram 144 alunos, sorteados entre grupo controle e grupo experimental. Eu volto, tá, a história do setor privado, mas que foram aleatoriamente separados em grupo tratamento e grupo controle, porque isso faz parte da ciência, um desenho experimental. Se fosse um adubo, eu tinha feito a mesma coisa com uma fila sim, uma fila não, etc. E aí os meninos de tratamento, todos responderam ao pré-teste, estavam todos iguais, não tinha diferença significativa. E os meninos de tratamento foram levados ao parque num sábado. Na segunda-feira, eu voltei lá para fazer o pós-teste, com todos. Desculpa. Peraí. E 40 dias depois, um teste de retenção. Então, eu sabia que, porque eu tinha um grupo controle, que a diferença seria a visita ao parque. Então, esse é uma ideia só que vocês podem ter. Pode passar, Everton, por favor. E essa tabelinha, eu gosto muito dela, porque é o seguinte, a diferença da educação ambiental, como eu estava falando para vocês, é não só o conhecimento, é o lado dos valores. E o que a gente percebeu foi que, ao trabalhar comunidades, você tem que fazer um lado mais estruturado, que é o lado esquerdo, mas você tem que ter a coluna de valores correspondentes para você conseguir o envolvimento das pessoas. Então, por exemplo, trabalhar o problema e o tema, tá? Porque pode ser um tema, eu posso trabalhar a conservação de uma área que já está protegida, mas aqui eu tenho que ter respeito, empatia, receptividade pelas opiniões que não são minhas. O potencial local, como eu falei para vocês, não tem nada, só tem
pobreza e tal. Não, você tem que trazer autoestima, autoconfiança, né? O que tem aqui que é só de vocês? Por exemplo, a região do Pontal é o mico, é a borboleta, é a mata, que já que está tudo desmatado, e aqui você trabalha, então, essa história, né, da pessoa acreditar naquilo, acreditar que ela é capaz. Sonho e visão nada mais é do que objetivos. Aí você trabalha a criatividade, a afetividade, estratégias, você tem que ter humildade, porque nem sempre a sua ideia vai ser levada adiante, entusiasmo, porque muitas vezes a primeira vez que você propõe é um fiasco, isso aconteceu N vezes comigo, de chamar uma reunião no parque com os professores, aparecerem 8 professores e eu estar preparada para 40. Mas você tem que persistir. E, então, usar, persistir e tal. Parcerias, quem vai trabalhar com quem, então você começa solidariedade, etc., cooperação, e acompanhar. E aqui você tem que ter flexibilidade. Eu botei altruísmo aqui, porque eu trabalho muito com cientista. E cientista está ali, não gosta de gente, ele quer trabalhar com um animal dele, ou com um ecossistema, ou com um plantio. Então, ele tem que ter, de algum jeito, a gente tem que sensibilizá-lo para passar a informação, porque é você, educador ambiental, que vai passar para fazer as transformações e as renovações necessárias. Então, pode passar, por favor, Everton. E esse tipo de abordagem, que você sensibiliza junto com conhecimento e valor, é quando aí você está preparado para trabalhar grupos de comunidade. Quando você percebe isso. Tem vamos dizer, o pai da pesquisação, que chama Barbier, ele fala muito na escuta sensível. A escuta sensível é exatamente isso, é você olhar no olho, prestar atenção, mesmo que seja um absurdo que a pessoa está falando, é a ideia dela, então não é mais absurdo. Você tem que saber o que as pessoas pensam. E aí a gente fez isso também. Eu tenho trabalhos publicados em tudo isso que eu estou falando, porque eu tenho escrito uma vez por mês artigos bem curtos, de 2, 3 páginas, num site chamado Fauna News. É um por mês. Então, a econegociação tem 2 artigos sobre a econegociação. Enfim, o que vocês depois quiserem, o meu canal é muito aberto, eu posso mandar para vocês o que interessar mais. Mas a econegociação é FOFA, ZOP, DAFO, tem muitas metodologias, mas, na verdade, para mim, o que fez sentido foi aquela tabelinha que eu mostrei antes. E o que a gente quer com a econegociação? Pode passar, por favor, Everton. Aqui, passar mais um, por favor. Porque aqui, você está vendo, tem um facilitador e depois tem mesas de trabalho por temas. É o último slide? Então tá bom. Obrigada. Isso foi resumido mesmo. Pode então. O que a gente faz com esse tipo de abordagem é depois um planejamento regional. Onde é que vai ser construído um corredor de mata? Onde é que estão as nascentes? Por que as pessoas estão, vamos dizer, elas estão preparadas, elas passam a estar preparadas para entender a importância da gente proteger a natureza de uma forma mais organizada. Você pode parar com a apresentação, então, por favor? Isso. E voltando, então, à história do setor privado. A gente, olha, com a Havaianas, que foi o Juscelino Martins que abriu as portas, porque eles, claro, são uns grandes compradores da Havaiana, né? Porque eles vendem nos supermercados. E nós tínhamos tentado. As ONGs tentam e nem sempre conseguem. Agora tem uma campanha maravilhosa na Granado com a SOS Mata Atlântica, que está lindíssima. E também está dando um percentual. Então, a Havaianas IP, ela dá um percentual para o IP. Então, a gente consegue fazer coisas, ou usar, vamos dizer, que a gente não teria como. Onde é que o IP consegue os recursos? Em geral, até recentemente, ou antes, pelo menos, da gente ter algumas parcerias com o setor privado, era sempre em fundações. National Geographic, a Disney tem uma fundação, a gente consegue recurso da Disney. Enfim, a Whitley Award da Inglaterra, a gente vai buscando, fora
do Brasil e dentro do Brasil. Petrobras Ambiental, Fundação Alair Martins e assim por diante. Você tem que estar o tempo todo buscando quem está oferecendo ou quem pode estar interessado na causa que você está trabalhando. E aí é todo um outro assunto que também a gente dá aula, que é como conseguir escrever uma boa proposta, porque você tem que ir atrás, e quantos nãos você recebe. Boticário, por exemplo, é uma grande fonte no Brasil, e assim por diante. Então, tem algumas fontes, são muito concorridas hoje em dia, mas a história é a persistência, o não desistir. André, você tem mais... quer seguir com algum outro caminho? Sim, estamos, não outro caminho, mas na sequência aqui, né? Estamos vendo uma organização não governamental que atua com muitos braços, estava pensando aqui, que faz escola, fora da escola, né? Então, faz escola, influencia políticas públicas, inventa uma série de coisas, faz parcerias diversas, você mencionou algumas aqui, né? E o que será, né? É uma organização que está se perpetuando com base nessa expertise, nesse conhecimento, com todas as pessoas que trabalham capacitadas, com muita coerência, né? Interna, no dia a dia, do pouco que eu convivi, estive e vejo que as relações, todas elas correspondem ao que se fala, que se apregoa dentro dessa equipe também, né? E por isso é muito importante, né? Para que a gente tenha ali como um referencial. A gente, como vocês estão sempre à frente de alguma forma, como que você está vendo esse momento político, o futuro da educação ambiental, os desafios? Uma pergunta bem genérica, que eu vou juntar com uma pergunta que está no YouTube, da Sabrina. Eu vou ler a pergunta dela. Ela diz assim, também tem a ver com pensar nesse momento, né? Em tempos de negacionismo, na sua perspectiva, houve certa decadência nas exigências quanto a uma fundamentação teórica, tendo em vista que grande maioria parte muito mais das áreas das ciências sociais aplicadas e exatas, deixando a desejar a área das humanas. Também o quanto pode desamparar e limitar o profissional da educação ambiental, principalmente no âmbito das empresas. Acho que é um pouco de toque de realidade aqui, deste momento complicado, difícil que estamos passando, onde a educação ambiental, que sempre foi preterida, sempre precisa de muita energia e muita vontade, né, para que aconteça. Como é que você está vendo esse momento? Queremos te ouvir. Olha, o momento, sinceramente, eu, em todos esses anos de vida de conservação, quer dizer, se eu comecei em 87, você pode botar e fazer aí os cálculos matemáticos há quantos anos eu estou nisso. Eu nunca vi nada como está acontecendo agora, mas tem um ditadinho que eu fico falando para mim mesmo, e a gente fala dentro do IP, sabe, os cães ladram e a caravana passa, a gente vai ter que esperar passar, não é possível perdurar, sabe? Porque é um negacionismo absurdo, né? O tema que eu estou escolhendo agora para escrever o próximo artigo para o Fauna News, as pessoas acho que não vão nem entender, é assim, educação ambiental sem seita, porque virou seita. Virou uma seita. E são seitas, hein? É tão impressionante, porque tem grupos de amigos que brigam, tem grupos de famílias que brigam. Eu não quero mais essa dualidade, está um horror, né? Então, assim, e a educação ambiental, e sinceramente foi o Zizman que tem me ensinado muito, decaiu terrivelmente em termos do que é esperado na legislação da educação ambiental. A educação básica, né, que agora, os parâmetros curriculares, a educação ambiental era um tema transversal. Ela era reconhecida como um tema transversal, onde devia permear todas as disciplinas. Está certo que teve sempre uma dificuldade muito grande de acontecer, porque os professores não estavam preparados, alguns exemplos foram muito bem sucedidos,
mas, em geral, sempre teve dificuldade, mas isso faz parte. A gente está vivendo num país onde a educação não é prioridade, né? Para mim, a educação, sinceramente, a educação muda tudo, muda saúde, muda discriminação, muda tudo. Se você tem uma educação de alto padrão, você é capaz de buscar alternativas de tudo, né? E eu me lembro que, há anos atrás, eu assisti uma palestra da Unicef, mas há muitos anos atrás, e dizendo que a primeira coisa que a mulher faz quando ela tem um pouquinho de educação, de oportunidade, é controle de natalidade. Então, olha bem, a gente às vezes não faz essas ligações. E uma das coisas que eu também estou pensando em escrever, que também é absurda, porque chega uma hora também que eu já não tenho mais tema, né? Convenhamos. Então, eu estou pensando, eu tenho que escrever um por mês. Então, outro tema que para mim também tem sido muito relevante é racismo e discriminação. A educação ambiental verdadeira, ela não pode aceitar uma coisa dessas. Ela não pode. Por quê? Porque é a proteção da vida. É a gente valorizar a vida, sabe? Pessoalmente, eu faço certas coisas que podem soar muito piegas, ainda por cima, fazendo uma palestra como essa para estudantes e tal. Mas eu tenho um livrinho de gratidão, eu faço isso diariamente. Por quê? Porque eu quero manter a minha sintonia elevada. Se eu entrar no barato do que está acontecendo agora, eu acho que eu fico na cama de manhã e não quero levantar. Então, sabe, olha, é muito interessante. Voltando aqui para falar um pouco mais tá bom, de oportunidades ou de uma luz no fim do túnel, tá? Que não é muito luz no fim do túnel, mas vamos lá, vamos buscar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, tem um chamado ESG, ESG, tá? Nas empresas. ESG é o ambiental, environmental, o social, e a governança. E isso está entrando nas empresas. Em empresas B, que alguém perguntou, né? Não sei quem foi que perguntou aqui, não tem o nome da pessoa, mas que perguntou. O exismo mesmo. Por ele tem acesso a esse chat. Então, eu achei que ele podia ter copiado de algum aluno. Mas, enfim, o que acontece? Eu acho que o ESG está pautado no econômico. Os bancos, então, quando aquele, como é que é? BlackRock, né? Que é um dos maiores, vamos dizer, impérios econômicos, disse que só ia financiar projetos que fossem socialmente mais justos e ecologicamente mais sustentáveis, principalmente o ecológico. Houve uma revolução dentro do sistema bancário. E vamos aproveitar. Se mas eu não quero fazer parte dos sistemas econômicos. Eu não sou assim, não. Eu acho que se tem uma oportunidade, vamos embora nela. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. E eu não estou abrindo mão dos meus princípios, eu estou conseguindo mais adeptos. E tem um artigo que eu escrevi há pouco tempo sobre isso, educação ambiental e o ESG, que está lá no Fauna News, eu acho que vocês podem dar uma olhada. Mas eu acho que existe essa busca, sabe? E essa nova geração, uma das nossas conselheiras, ela é a CEO de um banco, um grande banco internacional, que cuida das grandes fortunas do mundo. E o que ela me diz que eu acho que é muito esperançoso? E eu acho que o meu papel aqui é isso, gente, não é falar mal do Bolsonaro, porque isso a gente vai passar até de noite e não vai esgotar. Então, trazer para vocês exemplos do que a gente pode ver que está acontecendo no mundo, que pode trazer uma luz no fim do túnel. O que ela me diz, a Silvia, é que a nova geração de herdeiros quer propósito. Eles não querem mais só a conta bancária, eles querem... Então, assim, existem grupos de filântropos jovens. Olha que coisa legal. Eles são muito ricos, com fortunas imensas, só que eles estão interessados em fazer algo do bem. A gente conhece vários, inclusive no Brasil.
que têm as suas fundações, que criaram fundações, cada um com seu interesse, legal. Então, por exemplo, quando eu dou aula de como escrever proposta, a primeira coisa que você tem que fazer é um deverzinho de casa. O que essa instituição gosta? Então, se eu estou trabalhando com uma espécie ameaçada, ou com educação ambiental em favela, não adianta eu mandar para alguém que gosta de trabalhar com saúde. Não vai rolar. Entende? Então, esse tipo de coisa que é muito importante. Mas o que eu estou vendo é uma busca muito grande. E o ESG a outra coisa que está acontecendo, né? Porque quando aconteceu toda vamos dizer, a tendência do REDD+, né, de você compensar os fazendeiros, né, por serviços ambientais, de manterem suas florestas em pé, aquilo veio como uma esperança imensa. Olha, então o Brasil vai poder vender créditos de carbono. Aí veio a crise, a grande crise econômica, e não deu muito certo. Mas agora a gente está vendo esse tipo de busca ser espontânea. As pessoas querem, por quê? Porque estão vendo que os governos estão enfiando os pés pelas mãos, não querendo manter o negativo. Quem viu o jornal ontem, com aquelas embarcações todas no Rio Madeira, gente, aquilo aquilo corta o meu coração, assim, de perder sono. Então, eu não posso ficar achando que o mundo é isso. O mundo é também... E, olha, eu faço parte de um grupo de mulheres, todas elas do setor privado. Eu e umas 2 outras que somos de ONGs, o resto todo mundo é altas executivas ou donas de empresas, etc. O que eu vejo? Eu vejo seriedade, eu não vejo gente querendo destruir para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, há uma responsabilidade entre os sérios. Então, sabe, o que nós estamos vendo é uma destruição por poucos. Se você fizer... Eu me lembro que teve, há anos atrás, um levantamento do que o brasileiro pensa de ecologia e o que ele pensa. Você lembra disso, André? Sim, Samira Crespo, né? Exatamente. Tem várias edições a cada 4 anos. Isso. E agora está acontecendo a mesma coisa. O brasileiro não quer a destruição da Amazônia, não quer. Não quer mais, sabe? Olha a destruição do Cerrado. Eu tenho ido para Nazaré Paulista de carro, eu e o Cláudio, com medo de avião. Agora já está... Acho que semana que vem eu vou ter que entrar no avião. Mas, enfim, a gente vai vendo o Cerrado, sabe? Aquele tapete de... Gente, Cerrado é o berço das águas do Brasil. O que vai acontecer com os lençóis freáticos? É o nascedouro dos rios, dos grandes rios, é o Cerrado. Então, assim, nós estamos impactando, os efeitos virão, que é o que eu estou escrevendo lá no meu artigo maluco de educação ambiental e seitas. Por quê? Porque você tem que ter a noção... dos conteúdos das escolas devia ser as consequências de cada ato seu. Sabe, eu vou comprar essa carteira que é de couro. De onde veio esse couro? Eu também, na época, sinceramente, não pensei, tá? Estou olhando para ela aqui porque ela está do meu lado. Mas, assim, o meu celular, de onde veio o tal do metal que é super raro, tarará, que veio do Brasil, que está acabando no mundo? Não é que a gente vá... A gente está vivendo um momento, deixa eu deixar isso bem claro, extremamente controverso. Momento, nunca vi igual. Assim, se eu for querer tudo muito correto, eu vou enlouquecer, e enlouquecer quem tiver à minha volta. Eu vou no supermercado, eu vou comprar queijo, tem meia dúzia de fatias de queijo que vem num isopor cheio de plástico. É ou não é? É assim que a gente está vivendo. Então, eu vou conseguir fazer o que eu consegui fazer. E vou ficar feliz de ter conseguido fazer alguma coisa. Então, eu reciclo na minha casa, tem 4 coisas, uma ao lado da outra. Toda quarta-feira vem buscar. Quando não vem buscar, eu levo no Pão de Açúcar, tudo separadinho. Eu vou fazer o que dá e vou ser feliz, porque não adianta. Eu não vou conseguir consertar os sistemas de tudo. Agora, eu estou fazendo, dentro do que eu posso, eu estou fazendo o meu melhor. E uma das coisas que eu acho que é o meu melhor é a parte de educação do IP. Então, eu acho que isso é uma contribuição que a gente está dando. Eu brinco que a gente está tentando semear, espalhar sementes de IPs
pelo Brasil e América Latina, que volta e meia tem um do Peru, tem um da Colômbia e tal, um aluno e tal que vem. Mas é isso. Agora, nós estamos vivendo um momento muito desafiante mesmo, com uma destruição de coisas que foram construídas a duras penas, né? Como é que vai ser a volta? Eu não sei, mas eu espero ver, sabe, algo que seja de reconstrução, porque é isso que o Brasil merece. Nós podíamos ser modelo, Andréa, modelo de tudo, sabe, de economia na Amazônia. Imagina bem, na vez de você. Como é que eu vejo isso? Que é uma área que o Cláudio está muito interessado, da bioeconomia. Os produtos da Amazônia, como tem o açaí, como tem a andiroba, como tem a castanha, elas deviam estar sendo olhadas como uma fonte de recursos, e se a gente conseguisse trabalhar com um pouquinho mais de efetividade e rapidez para competir com a soja e com o gado, de uma forma que a gente, vamos dizer, que a floresta em pé valesse mais do que a floresta, do que a soja e o gado, que meia dúzia ganha. Os sérios pecuaristas e produtores rurais, porque mesmo no agronegócio, tem muita gente séria e não quer isso, está vendo que isso está trazendo malefícios, inclusive para suas próprias plantações. Olha os ciclos da água como estão sendo todos, enfim, de algum jeito avariados, né? Avariados. E, enfim, é isso. Suzana, a gente está chegando perto do horário, mas eu queria te escutar ainda. Tem uma pergunta no chat, mas você falou das divisões. Que bom que você vai escrever sobre as seitas. Eu fiquei pensando nisso, porque não se restringe à educação ambiental, eu acho que é o ambientalismo como um todo campo progressista, nós somos muito cri-cri, né? Nós estamos sempre buscando as diferenças. Quantos textos existem para nos diferenciar, dizendo que a educação ambiental tem 300 matrizes, correntes, não sei o quê, a gente vai se redividindo, vai colocando cada vez mais diferença entre nós, ao invés de encontrar semelhanças. Sim. E eu acho que no cenário atual a gente tem que estar realmente bastante juntos. Então, pensando nesse cenário todo que você coloca, dos potenciais, das contradições, do que nós temos de fato de potencial destruidor, ao mesmo tempo uma juventude que tem trazido as gretas brasileiras, suruís, as que estão aí fazendo movimentos dos mais diversos. Como que a gente vai para esse novo normal sem educação ambiental? Né? Quer dizer, se a gente já tinha um papel, todo mundo que lida com educação ambiental, agora me parece que a gente precisa de um fôlego novo, num cenário mais adverso, e que com certeza carece dessa união e da busca de consensos e inspiração e uma evolução para algum trabalho maior. E a gente sempre, óbvio, né, pode parecer piega, chavão, a gente tem uma aposta em juventude, aqui temos nossos alunos mais novos também, já não tão novinhos, mas também animados, e temos o professor Maurício Taleb, que é nosso colega na Unifesp, e ele põe uma questão nessa linha também, então estou juntando aqui o que você falou, eu e aqui o que ele está trazendo. Então, primeiro, ele parabeniza pela trajetória pessoal sua, do Cláudio, que sempre nos inspirou a seguir na luta pela conservação das espécies em nosso país. Aí ele pede, né, gostaria que você pudesse comentar ou dizer algo sobre qual caminho seguir, qual recado aos jovens profissionais interessados em ingressar ou se dedicar na área de conservação de espécies. Então, ele está focando na conservação, o IP vocês têm todo o know-how para falar sobre isso, e na juventude, e eu acho que dá para juntar essas perguntas com uma mensagem também final sua, o que você quiser falar para comentar, para que a gente se anime, sempre esteja, cada um com sua estratégia pessoal, de estar motivado, seguir afetivo, afetuoso e acreditando na capacidade de transformação. Então, devolvo aí a palavra para você, fica à vontade. O que a gente sente é que quem dera que cada região tivesse alguém estudando uma espécie. Porque o que acontece? Quando você está estudando uma espécie,
você valoriza aquela região, né? Você, de algum jeito, você traz à tona conhecimentos, toda essa, vamos dizer, esse entusiasmo pela proteção de uma área, porque tem uma espécie assim, é a arara azul, enfim. E nem sempre elas são tão bonitas como a arara azul, como os micos-leões, né, que são 4 no Brasil, etc. Mas eu adoraria que tivesse um padrinho em cada bioma, ou em cada ecossistema, que fica melhor ainda, de alguma espécie, porque é a grande maneira da gente trazer o reconhecimento, né, para aquela área e para a valorização de alguma área natural. O Brasil é extraordinário, o Brasil é absolutamente extraordinário, e o brasileiro não se dá conta. A gente fala muito mais mal do Brasil do que bem, e olha o tanto que a gente tem de riqueza no Brasil. A Amazônia, a gente fala da Amazônia como se fosse um grande conglomerado de árvores. Não, uma região, por exemplo, se olhar o bicolor, né, o macaco bicolor, ele existe na região onde foi implantada a cidade de Manaus. Em outra região da Amazônia, ele não existe. Então, existem endemismos na Amazônia e que nós estamos perdendo com essa destruição toda sem conhecer. Então, isso, para mim, é inaceitável. Inaceitável. A gente está perdendo uma biodiversidade única, que no mundo não tem outra região igual, não tem. Você tira a maior biodiversidade, ou uma das maiores do mundo, para plantar uma monocultura com uma espécie só, cheia de agrotóxico, que vai alimentar gado e porco de estrangeiro. Nem população brasileira é. Então, nós estamos com fome. É um disparate, convenhamos, é um disparate. Mas a gente tem esse potencial. Então, as espécies, elas para mim, elas são muito importantes porque elas desencadeiam uma gama de ações e de preocupações e de ações mesmo, de iniciativas para proteger algo que é maior, que é o bioma, o ecossistema, as medidas que precisam para salvar aquela espécie, em geral, esbarram com o lado social ou com o lado de política pública, etc. Então, para mim, a espécie pode ser outra coisa, pode ser a água, pode ser uma... Lá em Minas tem locais onde as flores de uma determinada região são únicas. Então, olha, você transformar aquilo num símbolo, que foi o que a gente fez no Pontal. Uma espécie como o mico-leão preto virou a espécie bandeira, virou a espécie símbolo da região. Ai de quem hoje, isso eu sei, porque o meu doutorado mostra isso, ai de quem quiser destruir a mata onde vive o mico-leão. Ou quem quiser levar o mico-leão para cativeiro. Hoje em dia teria uma revolução, eu sei disso. Porque outra coisa que eu esqueci de falar, André, que é tão importante, é também olhar os meios de comunicação. Eu falei pouco de comunicação. Comunicação gente, vocês que são jovens aí, usa as mídias sociais, usem muito. Eu não sei usar muito bem, eu fico pedindo ajuda para filho. Usem as mídias sociais, porque tem um valor extraordinário. A Andréa Pupo, que eu mencionei a vocês, está com uma estagiária, eles estão fazendo programas muito curtinhos para as tais das escolas climáticas, e assim, observe o céu com as nuvens e veja se você descobre uns animais, podem ser inventados, e aí ela vai trazendo realidades. É muito bonitinho, eu posso depois mandar os links para vocês. Mas, então, esse é um ponto. E eu tinha pensado em outro ponto, você falou... qual foi a tua última pergunta, André? Foi sobre a espécie e... Também, acho que da espécie você respondeu um pouco também dessas subdivisões. Eu comentei os seus comentários também, né? E o novo normal sem educação ambiental. Isso, então... E também, só aproveitar a tua fala, um dia estávamos eu e Zisma, claro, guardadas as mudanças culturais entre países, comentando como no Japão se para tudo
tudo para festejar a florada das cerejeiras e outras, e vocês têm a ONG com o nome de IP, e a gente não tem um festival aqui no Brasil para celebrar a chegada da florada dos nossos IPs, né? E, no entanto, esse ano, o que eu mais vi na hora que isso aconteceu foram os meus amigos, os nossos, postando, que estavam andando na rua e tinham um rosa, tinham um amarelo, a beleza deles, a gente comemora, mas por que nós não lançamos também né, a própria árvore nossa, símbolo da sua ONG, como... Do Brasil, viu? Do Brasil, né? Para que a gente também celebre de uma forma entusiasmada a beleza disso tudo, porque as pessoas, obviamente, têm uma sensibilidade para isso, né? Só que a gente acaba lotando um parque aqui em São Paulo, né? Você está em Brasília, mas temos aqui em São Paulo um parque de cerejeiras construído na região da Zona Leste, do Parque do Carmo, ali perto, aqui na nossa região, e nós lotamos esse espaço quando essas flores, quando florescem, né? Tem um festival, e os paulistanos se deleitam ali, fazem uma aglomeração danada para ver essas flores. E, no entanto, os nossos IPs, eles ficam ali, um ou outro nota a presença, a gente não tem celebrado da forma mais justa como mereceria. Eu coloquei isso porque eu lembrei você falando das espécies bandeira, uma leva a outra, que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser a água, pode ser a espécie, e lembrei dessa conversa, estou colocando aqui, compartilhando com você. A ideia é ótima mesmo, porque eu também recebi um monte de fotos de todo mundo compartilhando as belezas do IP. E eu acho que também essa época da pandemia fez todo mundo observar mais, né? Foi muito interessante isso. Não dizendo que as pessoas vão sair transformadas, eu não tenho essa ilusão tão segura, mas, enfim, eu queria mencionar duas coisas mais. A primeira é que tem também, quando falou de empresa, né, empresas Bs, etc., tem muito greenwashing também, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem gente que diz que está fazendo uma série de coisas, e a gente conhece uma empresa que agora, por pouquíssimo dinheiro, gastou um dinheirão fazendo propaganda, mas com pouquíssimo dinheiro acha que está salvando a Amazônia porque comprou crédito de carbono. Né? Crédito de carbono, meu Deus do céu, alguém já tinha salvado lá as espécies. Enfim, não estou menosprezando, mas foi muito pouco recurso para investimento da floresta e muito recurso para propaganda em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas existem algumas que são muito sérias mesmo. E a gente tem que sempre se basear e tentar ser o mais coerente possível, né? Tentar as parcerias com quem de fato tem vontade, ou que tem vontade de mudar. Também tem essa grande coisa, mas eu não vou entrar nesse mérito. Qual é meu sonho, Andréia? O meu sonho é o reencantamento pela natureza, de algum jeito, sabe? Quando você está encantado, quando você está, de algum jeito, em estado de êxtase, sabe? Em relação à natureza, eu não posso acreditar que você vá agredi-la, sabe? Então, a educação ambiental, eu adoraria que fosse um canal para isso. E eu acho que, em muitas situações, Claro que você tem outras realidades. Um rio que está sendo poluído e que você precisa reverter a situação. Cada situação é uma situação diferente. Mas se eu tivesse que trabalhar, tá, eu vou trabalhar numa vertente que é a que mais me preenche. Eu acho que seria o reencantamento pela natureza. Que eu acho que é um caminho, sabe, da gente mudar internamente, da gente passar... O valor natureza passa a ser nosso. Nós somos natureza. Nós somos sabe, a água que está passando no rio, que a gente que está chovendo em cima da gente. Nós somos natureza. E a gente perdeu esse vínculo por estar tão urbano. Então, esse relinkar com a natureza, para mim, é muito fundamental. Quem tem muito essa visão, tem vários budistas que eu acho que valem a pena, né? E tem um deles que eu acho que vale a pena eu mencionar, que eu menciono no meu doutorado, que é o Thich Nhat Hanh. Eu não sei se fala assim o nome dele, tá? Mas são 3 letrinhas, são 3 pedacinhos, Thich Nhat Hanh. E ele fala uma coisa muito linda, que é assim, ele fala, são 3 páginas só, chama Interbeing.
Interser. É um dos textos que eu mais gosto. E vale a pena. Se você googar aí Interbeing, você vai ter o texto do Thich Nhat Hanh. São 2 páginas, ou 2 páginas e meia, mas ele diz que nessa folha de papel tem o sol, porque sem o sol a árvore não teria crescido, e sem a árvore essa folha de papel não existiria. Então, a folha de papel e o sol intersão. Nessa folha de papel tem a água, porque choveu, a árvore cresceu, e o crescimento da árvore dependeu da água. Então, a folha de papel e a água intersão. Aí tem o rapaz que foi lá cortar a árvore, né? O lenhador. Tem a mãe do lenhador, tem o trigo que o lenhador comeu para ser quem ele é. Então, no final, nessa folha de papel tem o universo, porque tudo está interligado. E aí ele fala de que os elementos, que não precisa ser só a vida, os elementos que levam à vida. Então, é a água, o ar, tudo isso intersão. E nós intersomos com tudo isso. Nós intersomos entre nós. E se a gente consegue despertar esse senso, eu acho que o respeito à vida passa a ser outro. E esse é o meu sonho. Pode ser utópico, eu já passei da idade de me importar, de ser chamada de ridícula, de utópica, porque eu acho que é meu papel, é isso que eu acredito, sabe? É isso que eu preciso continuar levando adiante. Muito bom, Suzana, muito bom te ouvir. Nos ajuda também no nosso encantamento, é muito, muito importante, muito gostoso sempre também te ouvir. Não sei, o Zisman apareceu aqui na tela, se ele quiser falar alguma coisa antes de encerrar. Apareci só para agradecer mais uma vez, Suzana. Eu sempre fico aqui quietinho, te ouvindo, aprendendo com você. Tenho o maior orgulho de a gente ser parceiro em algumas ações aí pontuais, né, principalmente no IP, né? E pretendo colaborar sempre, colaborar mais, para estar próximo desse projeto incrível que vocês têm aí. Mas hoje, especialmente, estou super grato aqui por esse presente que você está dando aqui para os nossos estudantes e para todos aqueles que vão assistir esse material no futuro, porque a ideia é deixar isso aqui registrado como mais um capítulo das memórias da educação ambiental no Brasil. Você faz parte, com certeza, dessa longa história que nós estamos tentando aí com unhas e dentes, tentar defender até o fim e tentar fazer essa reconexão com a natureza que você tanto defende aí. Muito obrigado, Suzana. Eu que agradeço e desejo, sinceramente, o melhor caminho possível para os alunos. Estamos sempre às ordens, e Andréa e Zisman têm como chegar a mim, mas é muito fácil, através do IP, e estou às ordens, e eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Eu acho vocês grandes companheiros, sei que eu posso contar, são pessoas que estão há muitos anos na mesma trajetória, e só tenho a agradecer e estamos juntos. Muito obrigada, Suzana. Então, muito obrigada aos nossos alunos que estão assistindo, muito obrigada ao Everton e à equipe dele. E, Suzana, Zisman falou, espero que tenha sido bacana para você também aqui estar conosco, compartilhando, para a gente realmente é uma inspiração, hoje, sempre, é um prazer. Só senti falta das gargalhadas, que eu gosto tanto da sua risada. E hoje não caberia, eu falei, vou provocar aqui no final, porque é muito gostosa também. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. E que tenhamos muitas outras oportunidades. Sucesso nas tuas escritas. Vou torcer para que o artigo das seitas tenha repercussão. Conte comigo para soltar e concordar com você nas ideias. E estamos juntos, né? Estamos juntos, a batalha é contínua e gostosa e desafiadora. Me permita, se a inspiração acabar para o capítulo mensal e precisar de alguma ajuda para escrever, pode contar com a gente. A gente tem algumas coisas que a gente também gostaria de escrever, mas sempre juntos a inspiração aumenta. Então, colocamos também à disposição tua aí, principalmente para colaborar com os textos, caso você ache pertinente e necessário. Com certeza, será um prazer. Muito obrigada, gente. Obrigada. A gente encerra, então. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Suzana, e até a próxima.